Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Quero aqui deixar uma mensagem de cura, uma mensagem do Senhor, uma mensagem de fé, de esperança para esses dias, né? Também, onde as pessoas estão sempre com nervos à flor da pele, preocupados, ansiosos, inquietos. E Deus tem uma mensagem de cura para nossas vidas. E Ele nos convida a confiar nele e fugir da ansiedade. Está em Filipenses capítulo 4, versículos 6 ao 7, vai dizer assim: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus por essa palavra. O ensino desse texto, irmãos e irmãs, é claro, não se preocupe com nada. O texto quer dizer para não ficarmos inquietos, ansiosos e nem constantemente pensando sobre as necessidades dessa vida mortal. Irmãos, sabemos que os nossos cuidados, eles são numerosos e os cuidados tendem a se multiplicar para aqueles que são cuidadosos, né? Que estão sempre preocupados, ansiosos, inquietos com alguma coisa. Só que esse mau hábito, ele nos deixa em ansiedade e, por sua vez, ganha domínio sobre a vida. E tudo aquilo que nos domina pode nos fazer muito mal. Os cuidados são numerosos, sim, são muitos. Então, que sejam igualmente numerosos as nossas orações. Aleluia, glória a Deus. Acredito que os filhos de Deus frequentemente cometem erros maiores em coisas simples do que em questões mais difíceis, e foi assim com Israel. Devemos ser guiados, amados, pelo Altíssimo. Aleluia, glória a Deus. Temos que ser guiados por Deus, irmãos. Certa vez, um fazendeiro parou nos seus campos e disse: Não sei o que acontecerá com todos nós. O trigo será destruído se a chuva continuar. Se continuar chovendo desse jeito, não teremos nenhuma colheita, a menos que tenhamos em um bom tempo. Ele caminhava para cima, para baixo, torcendo as mãos, preocupando-se e deixando toda a casa desconfortável, e preocupada também, deixando todos os outros também preocupados. E ele não produziu um único raio de sol, com toda aquela ansiedade, com toda aquela preocupação. Ele não conseguia soprar nenhuma das nuvens para longe, com toda a sua fala. Nem conseguia parar uma gota de chuva, com todos os seus murmúrios. Aí eu pergunto, qual é a vantagem disso? Então, continuar roendo seu próprio coração, quando você não pode conseguir fazer nada. Além disso, e tudo isso enfraquece o nosso poder de ajudar a nós mesmos e especialmente nosso poder de glorificar a Deus e também ajudar os outros. Um coração ansioso, irmãos, nos impede de julgar corretamente em muitas coisas. Então, se fôssemos calmos, quietos, controlados, possuídos por Deus, faríamos a coisa certa. Estaríamos, como dizemos, né, todos na hora da dificuldade. Esse homem ele pode esperar ter a presença de Espírito de quem tem a presença de Deus. Se nos esquecemos de orar, você se pergunta se estamos todos inquietos e preocupados e fazemos a primeira coisa que nos ocorre, o que geralmente é a pior de todas as coisas. Então, quando a gente esquece de orar, é porque a gente está preocupado, está inquieto com alguma coisa, já que não esperamos até vermos o que será pela confiança e fé. Como, aos olhos de Deus, o cuidado excessivo ou a preocupação intensa são prejudiciais, mas, se apenas transformarmos em oração, toda essa ansiedade será um benefício para você. Aleluia, para nós mesmos. O cuidado excessivo, a preocupação intensa são prejudiciais, mas nós podemos transformar em oração. Amém? Nós mesmos somos edificados pela oração. Crescemos na graça pela oração, quando se chegamos mais próximo a Deus. Vou contar aqui uma situação, né? Uma ilustração também, como você preferir. Quando os pássaros eles continuam batendo as asas,
Eles estão aprendendo a voar. Os tendões deles vão ficando mais fortes. E os pássaros logo deixam o ninho. O próprio bater de asas é uma educação, digo, um processo educativo. E a tentativa de orar, o gemido, o suspiro, o clamor de um espírito de oração é por si só uma bênção. Então, se aquilo que você está passando já te levou a orar, já é uma bênção, irmãos. Abandone esse hábito prejudicial de se preocupar. Adote o hábito enriquecedor de orar. Veja como você terá um ganho duplo. Em primeiro lugar, evita uma perda. E em segundo lugar, obtém aquilo que realmente lhe beneficia. E os outros também. Então, novamente, as preocupações são o efeito do esquecimento da proximidade de Cristo conosco. Perto está o Senhor, não estejais inquieto por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, em ação de graça. Se pudemos estar nessa terra, irmãos, como sobre uma mera sombra, se pudéssemos viver como aqueles que logo terão feito com esta pobre vida transitória. Se segurássemos todas as coisas terrenas com uma mão muito solta, frouxa, por conseguinte, não estaríamos nos importando, e nos preocupando e nos afligindo. Todavia, começaríamos a orar, porque assim agarraríamos o real e substancial, e plantaríamos os nossos pés sobre o invisível, que é, afinal, o eterno. Que tipo de oração é a que você está buscando, orando? Que tipo de oração? Certamente é uma oração que trata de tudo, né? Seja em tudo, aqui o texto vai dizer aqui, seja em tudo conhecidas diante de Deus pela oração. Você pode orar sobre as menores coisas e a respeito das maiores coisas, bem como você pode não apenas orar pelo Espírito Santo, mas pode orar por um novo par de botas, né? Vamos dizer assim. Pode ir a Deus sobre o pão que você come, a água que você bebe, as roupas que você usa, e orar a Ele sobre todas as coisas. Desse modo, não estabeleça limite e diga, até agora é estar sob os cuidados de Deus. E você descobrirá que o grande Deus o ouvirá nesses assuntos. Não diga que eles são muito pequenos para ele notar. Tudo é pequeno em comparação com ele. Quando penso no grande Deus que ele é, parece-me que esse nosso pobre mundinho é apenas um insignificante grão de areia, né? Na costa do universo. E não vale a pena notar. A Terra inteira é uma mera partícula do grande mundo da natureza, e se Deus condescender em considerá-la, Ele também pode se abaixar um pouco mais e nos considerar. E Ele o faz, pois diz, até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Lucas 12, versículo 7, irmãos. Fala isso. Então, ore a Deus e ore novamente, pela oração e súplica. Se o Senhor não responder na primeira vez, fique muito grato por ter um bom motivo para orar novamente. Se ele não atender ao seu pedido na segunda vez, acredite que ele o ama tanto que deseja ouvir sua voz novamente. E se ele o deixa esperando até que você tenha ido a ele 7 vezes, diga a si mesmo, agora eu sei que adoro o Deus de Elias, porque o Deus de Elias o deixou ir novamente 7 vezes antes que a bênção fosse dada. 1 Reis, capítulo 18, versículo 43 diz isso. Considera uma honra poder lutar com o anjo de Deus. É assim que Deus faz seus príncipes. Jacó nunca teria sido Israel se ele tivesse obtido a bênção do anjo no primeiro pedido. Mas quando ele teve que continuar lutando até que prevalecesse, então ele se tornou um príncipe de Deus. A oração que mata a ansiedade é a oração contínua e importuna. Em seguida, é uma oração inteligente. Porque diz assim, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Eu ouvi falar de um muçulmano que passava, creio eu, 6 horas orando por dia. E para não dormir a bordo do navio, ficava de pé, só tinha uma corda esticada para se encostar nela. E se ele dormisse, ele cairia. Seu objetivo era continuar por 6 horas com o que chamou de oração. Logo eu disse, alguém que conhecia, né, que também o tinha visto a bordo do seu barco no Nilo, que tipo de oração era essa? Respondeu o amigo. Ele repetia continuamente, não há Deus senão Alá, e Maomé o seu profeta. A mesma coisa, indefinidamente. Eu disse, ele pediu alguma coisa? Não. Ele estava implorando a Deus por alguma coisa? Ele simplesmente continuou com aquela repetição perpétua de certas palavras. E você acredita que existe algo nesse estilo de oração? Se você ficar de joelho e simplesmente repetir uma determinada fórmula, será apenas um punhado de palavras. Pensa que Deus se importa com esse tipo de oração?
aqui está dizendo, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Essa é a verdadeira oração. Deus sabe quais são os seus pedidos, mas você precisa orar a Ele como se Ele não soubesse. Você deve tornar conhecidos os seus pedidos. Não porque o Senhor não saiba, mas talvez porque você não saiba. E quando você tiver feito seus pedidos conhecidos a Ele, como o texto diz, você os terá feito mais claramente a si mesmo. Porque às vezes você continua orando pelo que Deus não lhe dá, o que pode lhe roubar a convicção da sua mente, já que não está na direção certa. E o resultado da sua oração será em si mesma boa para você e será ao mesmo tempo uma bênção. Portanto, amados, novamente, o tipo de oração que liberta dos cuidados, das preocupações, das ansiedades é a comunhão com Deus. Se você não falou com Deus, logo você não orou verdadeiramente. Aleluia, glória a Deus. A oração é uma comunicação real com Deus, meus amados, queridos irmãos. Deus precisa ser uma realidade para você, uma realidade viva, e você deve acreditar que Ele ouve as suas orações. Então você deve falar com Ele, crendo que Ele ouve as suas petições e, por fim, terá as suas respostas. Porque Deus nunca deixou de honrar a oração da fé. Ele pode fazer com que você espere um pouco, mas atrasos não são negações, e Ele sempre respondeu a uma oração que pedia prata dando ouro. Ele pode ter negado um tesouro terrestre, todavia deu riquezas celestiais, 10.000 vezes o valor solicitado. E o suplicante ficou mais do que satisfeito com a troca. Amém? Então, que você possa ficar com essa palavra, mas ore sempre agradecendo. Agradecendo ao Senhor, porque aqui fala, né? Dando graças. Então, que ore sempre agradecendo. Mesmo que você não tenha sido atendido na primeira vez, na segunda vez, continue agradecendo. Porque só a razão, só o motivo de você ir a Deus em oração buscá-lo, já é uma bênção. E não espere Deus lhe dar um motivo. Amém? Fica com essa palavra, meu querido e minha querida.